Bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva. Esse vídeo é direcionado a relacionamentos amorosos, então se é um tema que te interessa, vou te contar se você tá pronta, se é a hora certa do amor chegar para você. E eu vou te apresentar as opções para você fazer a sua escolha. Então, grupo 1, vou usar o quartzo azul. Veja se você se interessa. No vídeo passado eu fiz isso. Vou tentar fazer de novo. Grupo 1. E grupo 2, a jaspe vermelho. Ou o jaspe vermelho, eu não sei direito. 1 ou 2. Faça sua escolha. Se precisar, pausa o vídeo para decidir qual o seu grupo. Eu adorei fazer isso. Ficou muito bom. Grupo 1. Me divirto. Você que escolheu o quartzo azul. Acho que assim fica melhor. Vamos ver então. Quase que eu botei fogo em tudo aqui. Vamos ver primeiro com o Lenormand, o baralho da cigana. Se você tá pronta, né? Se é realmente a hora do amor chegar pra você, você que escolheu esse grupo, o grupo número 1. Enquanto eu tô aqui embaralhando, interage com o vídeo, deixa o seu like, curte ele, comenta aqui embaixo. Se tiver sugestão de tema de vídeo, fica à vontade para me contar também o que você quer assistir, algum tema aí, alguma pergunta. Te agradeço se você puder contribuir com o canal dessa maneira. Vamos lá. Você tá pronta? Você é do grupo 1. Você tá pronta para o amor chegar na sua vida? Vamos ver. Um minuto. Certo. A gente tem aqui o relógio, a carta do tempo. Por isso eu fiz uma cara assim de vamos ver o que sai além, né, do tempo, porque esse tempo pode indicar é o momento certo ou pode indicar que não é o momento certo. Na sequência a gente tem a carta dos pássaros com as corujas. Esse deck, esse Lenormand tem 2 cartas dos pássaros. E o navio. Honestamente, respondendo muito diretamente, no fundo do deck ficou a carta do coração. Essa carta resume, né? Acredito que eu não preciso nem dizer que, pra mim, honestamente, assim, a resposta é sim, você tá pronta. Como eu falei, a primeira carta que sai sendo esse tempo, vamos ver o que mais vem. Mas a gente tem o navio aqui como terceira energia, então é o momento das coisas, pelo menos, eu posso até ser um pouco menos determinista aqui. Não sei se eu empreguei o termo no lugar certo, mas enfim, deixar as coisas um pouco mais em aberto para abraçar energias diferentes, né? Pessoas em momentos diferentes. Eu posso até dizer que não necessariamente você tá 100% pronta, mas você tá aqui no momento em que as coisas começam a se mexer, começam a caminhar positivamente, né? Aqui, o que principalmente me vem são pessoas que estão, por exemplo, há um tempo sem se relacionar, sem ninguém. E às vezes até por vontade mesmo, porque você tem todo o direito de não querer, né? De se distanciar um pouco para se curar, para se trabalhar. Então aqui, se você se reconhece nesse lugar, pode ser, por exemplo, assim, você agora entra num período, se bem que você tá aqui assistindo esse vídeo, então acho que você tá minimamente aberta para isso, né? Mas você entra aqui num período de mais vontade, de mais abertura. Então, essa movimentação energética, principalmente aqui, né, ou num primeiro nível, no nível mais sutil, isso começa a se mexer,
A energia começa a mexer, começa a fluir, possibilitando aqui tanto a abertura interna, você pronta, você receptiva, quanto essa movimentação começa a criar em você ou ao seu redor um campo de atração. Que aqui pode ser que até o momento você tenha estado num campo de repulsão. Você até, não necessariamente como eu disse, né, alguém que nem queria, mas você até querendo, pode ser, né, no sentido de você querendo e não conseguindo, atraindo pessoas indisponíveis, atraindo pessoas ruins, erradas, e com essa dificuldade de se relacionar de fato, de encontrar alguém disponível e aberto e, né, saudável. Então aqui você entra nessa energia, você tá com essa carta do tempo começando, a roda tá girando a seu favor aqui, tá? As coisas estão se transformando positivamente. As 4 cartas que eu tenho, na verdade, do Lenormand apontam isso. Essa carta do tempo, né, como eu disse, com o contexto das outras, aponta para é o momento, então ela responde diretamente. A carta dos pássaros, como eu falei, aqui nesse deck, tem 2 cartas dos pássaros. E essa traz a coruja como ave. A coruja, ela traz uma simbologia de sabedoria. Então, a gente está falando aqui de um movimento, sim, também confirmando um movimento positivo, mas de uma conexão. Você aqui no momento de atração dessa conexão mais profunda, por exemplo, né? A questão da sabedoria da coruja é uma coisa mais profunda, não é superficial, não é raso. Aqui é uma conexão relevante que você atrai. E a própria carta do navio também, falando de movimento, falando de algo que chega na sua vida, falando de algo que está se movimentando na sua direção. Então, 3 cartas extremamente positivas nesse sentido, para responder essa pergunta, né? E a carta do coração, coroando ali o fundo do deck. Acho que expressando claramente, objetivamente, essa abertura para a união, para o amor. Porque a gente tem, nessa carta do coração, além do símbolo em si, a gente tem esses 2 cisnes, né? Aqui, um de frente pro outro. Lembra a carta dos amantes no tarô, né? Embaixo, eu vou parar, é a segunda, senão eu vou ficar aqui indo. Mas embaixo dela a gente tem a carta da árvore. Que, como eu disse sobre a coruja, né? A profundidade, a carta da árvore traz esse aprofundamento, essa energia de raízes fortes, de solidez, uma possibilidade. Isso está no fundo, né? Então aqui a gente tem no teu campo de atração esse movimento de atrair esse tipo de energia. É isso. Vamos ver então aqui com o tarô agora como é esse amor, as características, o que ele traz para você. Ele, o amor, né? Não ele, uma pessoa. Vamos ver o que esse amor traz para sua vida, inclusive no sentido de desafios também, né? Vamos ver o que sai. Aí que viraram várias. Grupo 2. Grupo 2. Zureta. Grupo 1. Como é esse amor? O que ele traz para sua vida? A primeira carta age paus, o diabo e 9 de ouros. Aqui, enquanto características, né, assim, não características da pessoa, mas o que essa conexão ou essa abertura sua para uma conexão, o que isso te coloca atraindo. Aqui a gente tem esse As de Paus com o diabo, a gente tem uma forte ligação de alma,
com As de paus, uma forte ligação de alma, uma forte conexão mental ou psíquica, intuitiva, aquela sensação de que a pessoa lê a sua mente e vice-versa, de que você consegue ler a pessoa, sabe, profundamente. Então é uma conexão muito forte, né? Essa é a característica dessa união que chega aqui, desse amor que chega. É uma conexão profunda de alma. E com o diabo, a gente tem a energia do desejo. A gente tem também uma energia aqui de que, como eu disse, não é só coisas positivas, isso também traz desafios. Aqui, esse diabo, ele te lembra das suas questões ainda que precisam ser trabalhadas. O diabo é aquilo que limita a gente, são os nossos demônios internos, que fazem a gente muitas vezes não conseguir sair do lugar, empacar. Eu tenho uma carta no outro deck que eu tenho de frases que tem muito tempo que eu não uso, inclusive, que uma das cartas do diabo lá fala sobre aquilo que te fere e aquilo que te cura também. Tem o potencial de curar. Então, esses demônios, essas dores, essas feridas internas, as suas limitações, as suas crenças limitantes, as suas feridas emocionais, tudo isso tem o potencial para se transformar em luz, para se transformar em caminho de cura. Então, essa dinâmica, ou essa pessoa, ou essa abertura para essa situação, essa dinâmica aqui, ela também te coloca de frente com os seus demônios. Não para que eles te devorem, para que você domine eles. Não dominar de enjaular e esquecer num canto escuro, porque isso não é bom, né? Quando a gente fala de sombra, quando a gente fala dessa energia aqui do diabo, a gente está falando sobre integrar. Eu entendo que esse demônio existe dentro de mim e eu dou espaço para ele. Porque se ele tiver espaço, ele não se debate dentro de mim e me coloca em situações que me prejudicam. A gente precisa abrir espaço para aquilo, para tudo que a gente é, para tudo que tem dentro da gente, inclusive para esses demônios. Não para erradicar eles, não para tirar eles completamente, para entender que eles também fazem parte, tudo faz parte. E aí você só precisa, digamos que, domar eles, colocar eles no lugar deles, né? Então, isso tudo aqui também te coloca nesse movimento. É um caminho, se abrir para estar pronta para essa conexão, é também um movimento de autoconhecimento, de busca de cura interna. E para mim é isso que esse diabo representa também, além do superficial do que a carta normalmente diz, que é o desejo, porque é isso também. Mas não só, né? E a terceira carta que a gente tem, o 9 de ouros. Eu já tinha mostrado? Acho que não. O 9 de ouros, que traz uma frase que um outro tarô coloca nessa carta, são os desejos realizados. E traz muito disso. Como eu disse, aqui a gente tem uma energia de uma conexão muito positiva, muito profunda, né? E saudável, positiva, porque eu acho que não sairia aqui essas 3 primeiras cartas dessa forma que elas saíram, se você não estivesse num movimento aqui de encontro de algo que é bom, de algo que é positivo realmente para você. Então a gente o tempo inteiro está falando de algo que é positivo e saudável. E isso quer dizer também que você precisa aqui nesse momento, inclusive por conta desse diabo, estar atenta para aquilo que não é tão positivo e saudável assim, que pode vir a cruzar o seu caminho. Se você tiver numa energia, por exemplo, de carência, você tende a aceitar migalha, você tende a aceitar qualquer porcaria só para ter. Então aqui a gente não está falando disso, a gente não está falando de migalha, a gente está falando de algo que é de fato positivo, que te ajuda a crescer, que te estimula a ser cada vez mais,
e não menos, te podando. Então, cuidado com o que você aceita, com o que você tolera na sua vida. Não é disso que a gente está falando aqui, né? De alguém que chega e te desestimula e que te coloca em dúvida, em alguém que te faz se sentir culpada, alguém que faz você se sentir medo, né? Nas entrelinhas. Isso é sempre nas entrelinhas. E aí você vai se enredando nessa situação e chega uma hora que você não consegue mais sair, que você não tem forças para sair. Não é disso que eu tô falando. Se você entra numa situação assim, você não fez nada do que eu acabei de dizer aqui. Então, por isso que, como eu disse aqui, não é só luz, não é só desfrutar do prazer do diabo, né? Das paixões, do tesão, do desejo. Aqui é olhar para os seus demônios, para que eles não te devorem. Por isso que eu falei isso tudo. E aí, esse 9 de ouros, se você tá nessa energia de realmente, com clareza, olhos bem abertos para enxergar a realidade, a verdade, sabendo onde você tá entrando, sabendo o que você tá vivendo, o que a pessoa te oferece, isso tudo tá certo, tá ok. É saudável, é positivo. Esse 9 de ouros é uma carta que, ao mesmo tempo que traz essa felicidade, essa realização, inclusive no campo material aqui, é a vida concreta, plena, feliz, realizada. Ela traz isso tudo. Só que tem um detalhe. No 9, a gente tem uma pessoa sozinha. Então, a gente está falando de autonomia. A gente está falando de independência num sentido em que no sentido de você forte o suficiente. Se você faz isso do diabo, que eu falei, você se coloca, você se percebe forte o suficiente para se realizar sozinha. Então, isso que chega para somar. Não chega para extrair, diminuir nada de você. Chega para somar. Porque aqui é uma sensação que me vem, é assim, se não for para somar, eu não quero. Então aqui você vai estar com essa visão sobre relacionamento. E aí é uma dica, né? Se você não se sente assim hoje, se você tá, por exemplo, desesperada porque eu preciso de alguém, porque eu preciso daquela pessoa que me trata mal, que pinta e borda comigo, mas é o amor da minha vida. Se você tá nessa energia ainda e escolheu o grupo 1, a gente aqui tá falando de um tempo maior que você precisa para se dar conta, para abrir os olhos, tomar consciência disso tudo. Isso aqui se torna para você potencial. E eu tô falando isso porque não é tão incomum assim pessoas com essa postura. Eu atendo pessoas assim. Infelizmente, ajudo da forma que é possível, até onde a pessoa está disposta a enxergar. Mas é comum. É comum esse desespero, essa necessidade. Então, é por isso que eu falo. Por mim, eu só falaria aqui, traria a mensagem extremamente positiva, né? De tá tudo certo, você tá pronta, só vai. Mas eu sei que existem muitas outras situações, né? Até mais delicadas por aí. Então é por isso que eu trago às vezes essas outras possibilidades e até exemplos. Mas é isso. É isso que essa dinâmica aqui traz para você. E autonomia também, quando eu falo, né, sobre autonomia, é para que você... eu não sei se falei isso, mas para que você se sinta cada vez mais realizada, mais feliz, mais plena. Na verdade, não por ter essa pessoa, mas por si, por você, por quem você é. E o quanto que essa pessoa te estimula a ser cada vez mais quem você é. Então aqui é um potencial extremamente positivo dessa possível pessoa.
Eu falo possível pessoa porque aqui é assim, podem vir várias pessoas no seu caminho. Eu não descartaria essa possibilidade de surgirem várias oportunidades, em algum momento você tendo que escolher qual dessas opções é a melhor de fato para mim. Então precisa de clareza também. Aqui, inclusive com esse ás de paus, a gente tem essa energia aqui, não mostrei direito, né? Ela tem os olhos fechados e o terceiro olho aberto. É onde está a chama, o fogo da carta. Então aqui é ir além do que os olhos físicos conseguem enxergar. E eu não tô falando nem só de beleza, mas ir além do que o que é mais superficial e olhar com os olhos da alma. É sentir realmente aquilo que é pra você, é sentir, perceber a pessoa ou as pessoas, né, nas entrelinhas. O que elas estão expressando, quem elas realmente são, se isso tá alinhado comigo, se isso faz sentido. Esse é o olhar dos olhos da alma, né, do terceiro olho. Então isso também aqui se coloca disponível para você. Então aproveite, desfrute dessas capacidades aqui, desse convite a esse movimento de mergulhar dentro de si, de domar os demônios, que você só tem a se beneficiar. Com certeza, porque aí quanto mais você tem os 3 olhos abertos, né, não só os físicos como o terceiro olho, quanto mais esses olhos estão abertos, mais você consegue enxergar com clareza. Então, esse é o caminho melhor para você. É isso. Desejo todo sucesso para essa dinâmica, que ela chegue e contribua positivamente com a sua vida. Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a Jaspe como opção. Deixar ela aqui. E começar com o baralho da cigana, o Lenormand, pra gente descobrir se você tá pronta. Se esse é realmente o momento de você se abrir pro amor, né? Se você tá no momento de abertura. Vamos ver o que sai pra você. Enquanto eu tô embaralhando, aproveita, interage com o vídeo, deixa o seu like, curte ele, comenta. Se tiver sugestão de tema, alguma resposta, alguma pergunta, na verdade, que você queira que eu responda através das cartas, deixa aqui de sugestão nos comentários. Ou deixa só um emoji. Te agradeço se você contribuir dessa forma. É bem simples, né? Mas isso ajuda bastante o canal. Feito isso, vamos descobrir então se você está pronta. Se é a hora do amor chegar na sua vida. Grupo 2. Várias cartas pularam, mas curiosamente foram 3, então eu vou aceitar essas 3. A gente tem aqui o caixão, a chave e o cão. E no fundo ficou a serpente. Como resposta direta, se você tá pronta, né, se é a hora realmente do amor chegar na sua vida, eu vou dizer que sim. Assim como no grupo 1, né? É uma energia bem diferente aqui. Bem diferente. Ou talvez nem tão diferente assim. Porque assim, essa serpente, no fundo, ela me soa como uma energia de sabedoria. É assim, você aprendeu alguma coisa. Seja num passado recente, alguma situação que você viveu há pouco tempo, né, recentemente, que te ensinou muito. Seja na vida, assim, de situações já passadas, de um passado remoto, mas tem uma sabedoria com essa serpente que, assim, hoje,
com isso em mãos, né? Com essa consciência, porque a serpente ela também representa um acesso a um nível de consciência diferente. Essa é a queda do paraíso, né? Aqui ela tem inclusive as maçãs ao redor. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso expulsa a gente de um estado paradisíaco de inconsciência. Tudo tá bom. No paraíso tudo tá bom. Aí aqui as coisas começam a incomodar. Agora eu sei o que me incomoda. Agora eu sei o que eu não tolero. Agora eu sei o que eu quero e o que eu não quero na minha vida. Então tem isso, tem um aprendizado que trouxe essa sabedoria para você. E é isso que de alguma forma te faz estar pronta. Porém, aqui, com esse caixão, o caixão com a chave, né? O cão, vamos lá. Eu ia tentar falar separado, mas meio que não tem como. O cão, ele traz o aspecto instintivo positivo. O cão, ele representa esses instintos saudáveis, preservados internos, que vêm. Por mais que você tenha sofrido, que você tenha enfrentado dificuldade, aqui, e aí é que eu ia entrar no caixão, aqui você não tá mais na dor. Então, eu já deixo isso de dica para você. Observa se você ainda vive alguma dor do passado. Por quê? Essa resposta, por isso que eu tô falando meio assim, é porque é isso. Mas dependendo da sua situação, é um pouco antes. É como se você tivesse em vias de, mas você ainda precisa virar uma chave. Literalmente aqui com a chave. Virar uma chave. Que é exatamente sair da dor, do sofrimento, da lamentação, do me aconteceu isso, fizeram isso e tais consequências que isso desencadeia, né? Porque enquanto você tá nessa dor, você tá preso a esse passado, querendo ou não. Então aqui se você hoje tem uma sensação, você tá nesse estado de o passado é passado. Não porque eu quero mentalmente, né? Mas o passado não me afeta mais. Não tem dor mais em mim em relação a isso que me aconteceu. Ficou a cicatriz. Ficou o aprendizado. Mas não tem mais a ferida aberta. Se você está nesse estado, você tem um sim. Se você não está nesse estado ainda, você está aqui no momento que você está em vias de, você tem disponível para você energia suficiente para você conseguir fazer esse movimento. Então, como eu digo em todos os vídeos praticamente, busque ajuda. Se você não está conseguindo se desvencilhar desse passado, às vezes fica um medo, às vezes fica uma culpa, às vezes fica um desconforto, só uma sensação de isso ainda me incomoda. Não quero mais, eu nem penso no passado, mas alguma coisa acontece, me incomodou porque me levou lá para aquela história. Se for o caso, busque ajuda para olhar para isso. Porque você está aqui com energia disponível para você sair de vez desse passado. Você está, nesse caso, praticamente pronta. Por isso que eu fiquei aqui, vai não vai, sabe? Eu quero falar isso, mas não é bem isso que eu quero dizer. É por isso, porque eu acredito que, o que eu quero dizer no primeiro grupo eu tinha claramente uma resposta positiva. Aqui, com esse caixão, como primeira carta que sai, me vem muito forte isso de alguma coisa ainda precisa ser enterrada de vez. Tem caminho, é possível, isso tá disponível. Eu tenho a chave abrindo novos caminhos para você, a chave te libertando. Aqui a gente tem essa gaiola, né? A chave e a gaiola tem uma libertação. A chave normalmente, tradicionalmente, ela fala sobre segredos revelados, sobre desbloqueio de caminhos, né? A gente tem energia de Hecate com a chave nas encruzilhadas da vida, né? A gente tem opções, tem caminho, sempre tem caminho. E ela é uma deusa que ajuda a desbloquear esses caminhos.
Mas aqui me vem muito literalmente essa virada de chave que precisa acontecer, esse enterro aqui desse caixão que precisa acontecer. O passado de fato precisa ficar no passado. É que para alguns isso já é uma realidade. Por quê? A gente tem essa energia do cão. Se eu não tivesse essa carta aqui, se não fosse ela, fosse só a serpente, aqui com essas 3, eu poderia te dizer que ainda não é o momento. Mas com essa carta do cão, para alguns, sim, é o momento. Você tá pronta de fato, você já aprendeu, você já superou. Superação, você já superou. Você não é mais influenciada pelas dores do passado. Para você, você tem um sim. E aí eu fui tirar a carta aqui da serpente, né, do fundo. E embaixo dela, muito curiosamente, embaixo da que estava embaixo ficou a carta do tempo, que saiu no primeiro grupo. E por que eu ri? Porque no primeiro grupo eu falei, foi a primeira carta que saiu. E eu falei assim, pensei, né, enquanto tirava as outras. Então, não vou falar nada, vamos ver quais as outras cartas que saem. Porque essa carta pode ser, é o momento certo, é agora, ou ela pode representar um ainda não, precisa de tempo. E aqui para você isso fica ainda mais claro. Para alguns é o tempo. Para outras, precisa de mais tempo aqui, de morte do passado. Embaixo da carta da serpente, diretamente embaixo, estava a carta do homem aqui. Esse mais sensualzão, que tem esse deck tem 2 cartas, né, do homem e 2 da mulher. E sai essa. E aí, quando eu falei, né, sobre o aprendizado da serpente, a sabedoria, é você percebendo, você aqui mais safa, mais esperta para perceber as ciladas da vida. Esse homem aqui sensual, quantas vezes você não olha para alguém que claramente vai ser um problema na sua vida, mas você se entrega para aquilo porque você acredita, tem uma inocência em você que isso é comum acontecer. Aconteceu pelo menos uma vez com todas as mulheres. E aí você se entregou para aquilo pela inocência de todos os alertas ligados, a pessoa exalando uma energia de que ia fazer porcaria contigo, ia pintar e bordar, mas você, tudo bem, é assim mesmo. Ou eu vou mudar a pessoa, comigo vai ser diferente. E aí você passou por dificuldades com essa pessoa que você acreditou que com você ia ser diferente. Isso é tão normal. Então aqui é a superação disso, dessa inocência. Aqui você sabe reconhecer a verdade. Então, né, quando eu falo dos instintos aqui do cão. Então, independente, o melhor que eu tenho para te dizer é assim, independente de você estar pronta ou não para o amor nesse momento, se é a hora do amor chegar na sua vida, aqui é o momento de você se tornar aquela que sabe a verdade, aquela que reconhece, que tem os seus instintos preservados. Eu falo disso lá no podcast. Adoro conversar essas coisas por lá. Você se torna aquela que tem os instintos preservados e sabe reconhecer essas ciladas da vida. E aí você não entra mais nelas. Ou não entra com tanta facilidade. Ou melhor, você escolhe. Você tem a plena consciência de que você está escolhendo. E isso poupa tanto problema, tanta energia. Então assim, se você está pronta ou não para viver o amor, é o de menos. Você está pronta aqui para não viver problemas. Isso é o principal. E isso já te poupa muita coisa. Muita terapia depois, né? Para lidar com os traumas dessas relações. Mas vamos ver aqui. Resumindo, né? Eu tô falando isso, tô brincando, mas é sério. Mas, apesar de estar brincando, para mim, de modo geral, essas cartas trazem sim um potencial sim para você, no momento, estar pronta para viver esse novo encontro, né?
esse amor. Então, vamos ver o que esse amor traz para sua vida agora com o tarô. E eu vou repetir o que eu falei no primeiro grupo. Aqui não vai aparecer só coisas positivas. Provavelmente, depende do que sair, né? Mas aqui a gente podem aparecer desafios também. Que essa nova situação, uma vez que você se abre para uma relação, vão vir desafios. É natural. Então, pode ser que isso apareça aqui também. Só não leve isso como algo ruim, algo negativo. É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. O que esse amor traz para você do grupo 2? Saíram 4 cartas, eu vou aceitar as 4. E é muito bonito o que sai aqui, sabe? A primeira carta que virou foi o pendurado. E a primeira coisa que vem à mente, né, quando eu olho pro pendurado, é um novo ponto de vista. Saiu o pendurado, a rainha de espadas, 6 de espadas, olha, 3 cartas de espadas, 6 de espadas e as de espadas. E a primeira e principal coisa que eu quero dizer aqui, com essa carta do pendurado, é que o que essa pessoa traz pra você, o que esse amor traz pra você, essa nova oportunidade traz pra você, é de ver o amor de um jeito diferente. É ver aqui, porque o tempo inteiro eu não vou estar falando de embuste, né? Eu não vou estar falando de algo que é prejudicial pra você. Então, se aparece aqui, se sai essa energia e se sai essa disponibilidade para receber essa energia na sua vida, é uma energia positiva. É alguém que tem, como eu disse até no primeiro grupo, que vem para somar e não para te podar, não para te diminuir. Então, essa oportunidade que chega aqui, até com o próprio As de Espadas, o As da Verdade, te mostra uma realidade diferente. É uma situação que vem te ensinar, não isso tudo que você aprendeu aqui com essa serpente e com esse passado sedutor, porém perigoso muitas vezes, isso foi um tipo de aprendizado. Aqui, a partir de um lugar saudável, você aprende que o amor não é isso aqui que esse passado te ofereceu. Você aprende a ver a vida de um jeito diferente. Você aprende a ver o amor de um jeito diferente. Então isso é extremamente positivo, porque isso te estimula a quebrar crenças, a mudar a sua forma de viver até. E é muito profundo, né? Você aqui tem uma oportunidade de viver a vida de uma forma diferente a partir desse encontro, a partir dessa oportunidade de relação que se apresenta aqui. E com esse 6 de espadas, ela é uma carta que traz aqui, né, normalmente ela mostra uma pessoa num barquinho saindo de águas turbulentas e se dirigindo a águas mais tranquilas. É um movimento energético e muitas vezes até físico. Como eu falei, aqui assim, com essa sabedoria você decide. Isso eu não quero mais na minha vida. E eu fecho a porta. Eu não tolero. Então é uma mudança física também, de realidade. Eu paro de me relacionar com pessoas problemáticas. E isso, como eu falei, né? Poupa energia. Você começa a viver mais leve. Sim, pelo simples fato de você não aceitar qualquer porcaria na sua vida. Isso é extremamente positivo. Então aqui é uma oportunidade de, não só com esse 6 de espadas, viver um relacionamento mais tranquilo, né? Esse sair da turbulência e ir para a tranquilidade, mas te mostra que isso é possível. Isso muda a configuração da sua visão de mundo, do que você entende por realidade. Isso é muito mais profundo do que a relação em si.
Por isso que eu falei. Aqui fala muito mais do que só se você tá pronto ou não. É algo muito maior. E reforçado com essa rainha de espadas. Que ela aqui, a rainha de espadas, ela, como eu de vez em quando digo, ela é meio mal compreendida. Ela usa da sabedoria para decidir se ela vai agir pela razão ou pela emoção. Ela não necessariamente é a rainha do gelo fria, né? Que eu escolho não sentir. Ela é isolada. Não é necessariamente isso. Ela é sábia. Ela decide o que ela vai priorizar, como que ela vai lidar com a situação, pela razão ou pela emoção. Normalmente, uma rainha de espadas saudável, ela é um meio termo. Nem tanto um, nem tanto outro. É um meio do caminho. O caminho do meio é sempre o mais saudável. E aqui o que mais me chama a atenção, na verdade, por ela sair nessa leitura, é que ela tá aqui olhando pro horizonte. Ela tá olhando para esse novo, para as novas terras. Hoje talvez sejam terras distantes, para algumas pessoas pelo menos, né? De aquela sensação de não é possível viver uma relação diferente de todas essas que eu já vivi até hoje. Não é possível que exista alguém que não vai me sacanear. Não é possível que exista alguém que vai me tratar bem e que vai querer o mesmo que eu quero e que vai construir comigo. Aqui pode ser que existam pessoas que ainda têm essas crenças. Então, você principalmente está naquele grupo que eu falei. Você está em vias de conseguir mudar toda essa visão, virar essa chave. Mas aqui o que essas cartas reforçam é que é possível. É também uma energia de alguém, né, um potencial novo relacionamento que te ajuda a desbravar novos horizontes. Como eu disse, te ajuda a expandir, a crescer, a evoluir. E não o contrário. Te podar, te diminuir, te fazer duvidar, questionar a si mesma. Isso é passado. Possivelmente você não escolheu essa opção à toa. Você se reconhece nesse lugar, mas isso é passado. Daqui pra frente a gente tá indo para novos lugares superiores, no sentido de melhores. Aqui nesse ás tem essa espiral, né? Essa escada. Escada levando para cima. A gente não tá descendo, a gente tá subindo. A gente tá ascendendo. Mas é claro que não é mágica que acontece. Isso aqui demanda trabalho interno. Demanda você mergulhar em si, olhar para dentro, entender isso aqui, desse passado, o que você precisa aprender, o que precisa morrer, o que precisa ficar para trás, se ainda tem alguma coisa, que chave é essa que precisa ser virada, como eu me reconecto aos meus instintos para ouvir, para sentir, para saber os caminhos perigosos e os positivos. Tudo isso é movimento ativo. Precisa de atitude sua para estar nesse estado, entrar nessa energia. Quanto mais você se coloca à disposição para entrar nessa energia, mais isso aqui, de fato, se torna um sim para você, né? Por isso que, como eu disse lá no início, a princípio estava meio sim, meio não, mas é por isso. Porque não é uma coisa de você já fez esse trabalho, você já está pronta. Para algumas pessoas, sim, vai ser. Eu acredito que para essas pessoas, elas escolheram o grupo 1. Se você escolheu o grupo 2, você ainda precisa dar alguns passinhos, pequenos passos que sejam. Então, é o momento de você fazer o movimento, se colocar à disposição para fazer esse movimento, né? E é isso que o universo está te convidando a fazer. Se precisar de ajuda, meu contato sempre fica embaixo dos vídeos. Além de leituras, eu também ofereço práticas terapêuticas holísticas para a gente fazer essa investigação, esse fortalecimento para você conseguir mudar o rumo
ir em direção a um futuro que realmente faz sentido para você, que realmente você deseja e merece viver. É possível fazer isso com o material que você já tem nas mãos. A vida que você vive hoje, a gente consegue iluminar esse futuro, criar um futuro melhor, certo? É isso, vejo você no próximo vídeo.